O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o teu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando o tempo pascal. Este período em que nós acabamos de testemunhar, através da liturgia, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e estamos colhendo os frutos desta graça que nós cultivamos durante o tempo da Quaresma. Esse é o tempo de nos alegrarmos. Esse é o tempo de nós festejarmos o nosso Senhor, que venceu o pecado e a morte para a nossa salvação. A vitória de Cristo é a nossa vitória. A salvação oferecida por Deus na pessoa de Cristo Jesus, ela pertence a nós. É como ouvimos na carta de São João, na liturgia deste domingo, deste final de semana: quem é o vencedor deste mundo, senão aquele que ama a Cristo, que venceu o mundo? Essa vitória pertence a nós, meus queridos irmãos e irmãs. Na primeira leitura de hoje, que nós ouvimos, que é de Atos dos Apóstolos, faz um pequeno esboço, né, um retrato da primeira comunidade cristã, aquela que foi fundada pelos apóstolos em Jerusalém, logo após a ressurreição e as primeiras pregações, sobretudo as pregações de Pedro, que nós ouvimos também nas leituras de Atos dos Apóstolos. E aqui nós identificamos alguns sinais destas primeiras comunidades cristãs. Era uma multidão de fiéis, uma multidão se convertia à pregação dos apóstolos. Eles eram um só coração e uma só alma. Assim como hoje nós professamos uma só fé, um só batismo, através desta fé que recebemos em Jesus, através do nosso batismo. Eles eram estimados por todos e eles colocavam tudo em comum. Não havia necessitados entre eles. E no final, dá o exemplo, né, de um dos seguidores, que é Barnabé,
que vendeu, né, um terreno e colocou à disposição dos apóstolos, colocou à disposição da igreja para que fosse administrado. É claro que hoje nós não podemos fazer isso, vender todos os nossos bens, colocar à disposição da igreja, mas nós temos o compromisso e a obrigação do dízimo. Como é que está o seu dízimo? Está em dia? Está tudo certinho? Posso olhar? O padre lá, o seu pároco, pode dar uma conferida no seu nome? Então, assim como nós recebemos as graças de Deus diariamente, não podemos nos esquecer das necessidades da igreja. A igreja, ela tem uma atenção especial para com os pobres, para com os necessitados. Por isso a nossa igreja, ela mantém diversas obras de caridade. E a igreja tem também as suas necessidades materiais. Quando a gente chega na igreja, a gente gosta de sentar num banco bonito, bem cuidado, arrumado, acende-se a luz. Algumas igrejas têm aquele ar-condicionado que deixa aquele clima maravilhoso, né? Para a gente poder rezar sem se preocupar com o calor. Nós temos à disposição nossa lá a secretaria, existem os funcionários. Então, existem alguns compromissos ali de ordem material. E quem é que financia, digamos assim, a fé? Somos nós, em nossas paróquias, quando somos fiéis ao dízimo, quando contribuímos com a nossa comunidade. Seja generoso. Aquilo que nos pede o Catecismo da Igreja Católica, contribua com o dízimo na sua comunidade conforme as disposições das suas capacidades e também do seu coração. Seja generoso. No Evangelho nós ouvimos esse diálogo de Jesus com Nicodemos, onde Jesus fala a Nicodemos de coisas espirituais. Nós somos chamados a viver uma vida espiritual. Quando foi que nós fomos iniciados nessa vida espiritual? No dia em que nós fomos batizados. Quando Jesus diz a Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário nascer do alto. Nicodemos não entende, mas hoje nós entendemos perfeitamente que quando nós fomos batizados, o Espírito Santo de Deus foi infundido em nossas almas e nós recebemos adoção filial. Nós podemos ser chamados filhos de Deus através da graça do batismo. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus está falando com um mestre da lei. Ele não consegue compreender muito bem as palavras de Jesus naquele momento. Jesus diz, como você, que não entende as coisas da terra, pode entender as coisas celestiais. Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos celebrar a presença de Jesus ressuscitado em nossos corações e vivamos verdadeiramente e integralmente a vida da igreja em nossas comunidades, participando de nossas celebrações, de nossas novenas, confessando-se frequentemente e dando o nosso dízimo. Amém? Assim seja.